Quest divulgou uma pesquisa de intenção de voto para a presidência da República de 2026. Ano que vem, gente, já tem disputa presidencial. Bom, a margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. Vamos ao primeiro cenário de primeiro turno, sem Eduardo Bolsonaro, do PL. Lula, do PT, aparece com 30%, oscila entre 29% e 31%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aparece com 13%. Pela margem, varia entre 12% e 14%. Gustavo Lima, que está sem partido, aparece com 12%. Oscila entre 11% e 13%. Portanto, está tecnicamente empatado com Tarcísio. Pablo Marçal, do PRTB, tem 11%, varia entre 10% e 12%. Está empatado no limite da margem com Tarcísio e tecnicamente empatado com Gustavo Lima. Ciro Gomes, do PDT, tem 9%, oscila entre 8% e 10%. Está empatado no limite da margem com Pablo Marçal. Romeu Zema, do Novo, e Ronaldo Caiado, do União Brasil, têm 3% cada, oscilam entre 2% e 4%. Indecisos são 5%. Brancos, nulos ou não vão votar, 14%. Vamos ao segundo cenário de primeiro turno, agora sem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Lula, do PT, aparece com 28%, oscila entre 27% e 29%. Gustavo Lima, que está sem partido, e Pablo Marçal, do PRTB, aparecem com 12% cada, variam entre 11% e 13%. Eduardo Bolsonaro, do PL, tem 11%, oscila entre 10% e 12%. Está tecnicamente empatado com Gustavo Lima e Pablo Marçal. Ciro Gomes, do PDT, tem 10%, oscila entre 9% e 11%. Está empatado no limite da margem com Gustavo Lima e Marçal e tecnicamente empatado com Eduardo Bolsonaro. Romeu Zema, do Novo, tem 5%, oscila entre 4% e 6%. Ronaldo Caiado, do União Brasil, aparece com 3%. Pela margem, tem entre 2% e 4%. Está empatado no limite da margem com o Zema. Indecisos são 5%. Brancos, nulos ou não vão votar, 14%. Vamos agora ao cenário de primeiro turno sem Tarcísio de Freitas e sem Eduardo Bolsonaro. Lula, do PT, tem 32%, oscila entre 31% e 33%. Pablo Marçal, do PRTB, tem 14%, oscila entre 13% e 15%. Gustavo Lima, sem partido, aparece com 13%, oscila entre 12% e 14% e está tecnicamente empatado com Pablo Marçal. Ciro Gomes, do PDT, tem 12%, varia entre 11% e 13%, está empatado no limite da margem com Marçal e tecnicamente com Gustavo Lima. Romeu Zema, do Novo, tem 5%, oscila entre 4% e 6%. Ronaldo Caiado, do União Brasil, aparece com 4%, oscila entre 3% e 5%. Está tecnicamente empatado com Zema. Indecisos são 4%. Brancos, nulos ou não vão votar, 16%. Vamos agora ao cenário de primeiro turno, sem Tarcísio de Freitas, sem Pablo Marçal e sem Eduardo Bolsonaro. Lula, do PT, tem 33%, pela margem varia de 32% a 34%. Gustavo Lima, sem partido, aparece com 18%, oscila entre 17% e 19%. Ciro Gomes, do PDT, tem 13%, oscila entre 12% e 14%. Romeu Zema, do Novo, tem 8%, pela margem tem entre 7% e 9%. Ronaldo Caiado, do União Brasil, tem 4%, oscila entre 3% e 5%. Indecisos são 5%. Brancos, nulos ou não vão votar, 19%.